Os cânticos foram muito bem escolhidos, os temas, muito bem mesmo, pelos irmãos da equipe de louvor. Quero convidá-lo a abrir em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Três maneiras de vencer a estagnação espiritual. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser dividida, uma das formas de dividi-la, eu já lhes disse isso algumas vezes, em duas grandes partes. Capítulo 1 ao capítulo 11, que nós terminamos na semana passada, constitui a grande descrição de Paulo do evangelho que ele prega. O evangelho para o qual ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a pregar aos gentios, às pessoas que não eram judias. Podemos considerar que do capítulo 1 ao capítulo 11 é tudo aquilo que Deus faz em Cristo. A obra de Deus em Cristo. É teologia pura, é doutrina, é a parte teológica da carta. Isso não significa que nesses 11 primeiros capítulos não tenham aplicações práticas, não tenham implicações práticas, não tenham, inclusive, direcionamentos práticos do próprio apóstolo. Mas ela, basicamente, é uma seção doutrinária. É o que Deus fez em Cristo. Nós chamamos isso na teologia também de os indicativos do Evangelho. É aquilo que Deus fez por nós, em Cristo. 1 a 11. Agora, a partir do capítulo 12, até o final, Paulo vai tratar praticamente das implicações da primeira parte. O que fazemos então? Como viveremos? O que faremos com aquilo que Deus já fez por nós? Quais as implicações para a nossa vida do dia a dia? O que afeta aquela teologia toda, os nossos relacionamentos? Praticamente até o capítulo 15, verso 13, do 12 ao 15 e 13, Paulo vai falar sobre vários tipos de relacionamentos. Primeiro, ele vai tratar do relacionamento com Deus, que é esses versos 1 e 2. Depois, ele vai tratar do relacionamento conosco mesmo, o relacionamento com os nossos inimigos, o relacionamento com os nossos irmãos, o relacionamento com o Estado, com o poder público, o poder político. Ele vai tratar só sobre relacionamentos. Isso quer dizer que nessa parte não tem teologia? Não, não é isso. Mas, predominantemente, agora é uma sessão prática. O que fazemos com tudo aquilo que Deus fez por nós? Chamamos isso na teologia de a seção imperativa do Evangelho. Porque o que devemos fazer vem de imperativo. E agora? O que faremos? Como respondemos ao Evangelho? É isso que Paulo vai tratar até o capítulo 15, verso 13. Do 15 e 13 até o final é, na verdade, mais um resumo, um fechamento da carta e as despedidas. É uma despedida muito longa no capítulo 16 de Romanos. Mas, basicamente, essa é a grande divisão de Paulo na carta aos Romanos. Essa divisão é importante porque eu estou lhe dizendo isso. Porque te ajuda a você compreender o ensino do apóstolo Paulo. E essa é uma característica não só de Romanos, é uma característica de outras cartas de Paulo, como Colossenses, Efésios,
Tessalonicenses, ele tem uma primeira parte que ele fala sobre aquilo que Deus faz, o indicativo. E depois a segunda parte das suas cartas é como respondemos a isso, o imperativo. O que fazemos? O que fazemos com tudo aquilo que Deus fez? Como respondemos a Deus? Com exceção de uma ou duas cartas do apóstolo Paulo, a maioria delas usa o mesmo esquema. Então, quando você ler Paulo em alguma carta, e eu recomendo você sempre ler de uma vez só a carta, seja Efésios, seja Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, você leia dessa forma, já pensando nisso, até onde vai a parte daquilo que Deus está fazendo, e onde começa aquilo que é a nossa responsabilidade como igreja. Paulo aqui, meus irmãos, ele começa com um verbo forte, rogo-vos, é um rogo, é uma solicitação, é um apelo que Paulo está fazendo. Esse verbo aqui, ele tem uma conotação tanto de autoridade, é um apelo que Paulo está usando da sua autoridade como apóstolo para fazer esse apelo, mas também tem muita intensidade naquilo que ele está falando. É um apelo dramático. É como se ele estivesse aqui falando assim, meus irmãos, por favor, prestem atenção no que eu vou pedir para vocês. Essa é a ideia de rogo-vos. Agora, logo a seguir, tem um pois. E esse pois, ele é muito importante. Porque o que Paulo vai falar aqui está relacionado com tudo que ele já descreveu nos 11 capítulos. E o que Paulo fala nos 11 capítulos? Ele fala do grande evangelho. No capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, ele está falando sobre a pecaminosidade humana, a queda do homem, a situação de calamidade, de vexatória do homem em pecado irremediavelmente perdido. Depois, no capítulo 3, verso 20, até o final do capítulo 4, ele vai falar como Deus nos salva em Cristo. Como Deus justifica esses pecadores que não merecem absolutamente nada. Como Deus nos justifica pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Até o capítulo 4. No capítulo 5, ele vai falar sobre a nossa união com Cristo. Como que o Espírito nos une numa nova criação, uma nova humanidade. Estamos unidos com Cristo. Por isso fiz questão de cantar aquele hino hoje, Unidos com Cristo. Capítulo 6 e capítulo 7, Paulo vai nos falar sobre como nós somos agora libertos da lei e do poder do pecado. O crente está morto para o pecado, o crente está morto para a lei, o crente não vive mais debaixo do poder da lei e nem do poder do pecado. Capítulo 6 e 7. No capítulo 8, que é um dos cumes, um dos grandes montes dessa cordilheira, que é a carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar sobre a vida no Espírito. Como que o Espírito nos traz uma nova forma de viver? Nós vivemos agora guiados pelo Espírito. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vida no Espírito nos traz um novo fervor, uma nova forma de viver. Nos capítulos 9 a 11, ele vai falar sobre como que Israel encaixa nesse grande plano de salvação de Deus e como Deus continua sendo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E ele fala muito sobre misericórdia. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E foi, inclusive, a tônica que eu dei nas duas últimas pregações. Se você olhar, por exemplo, o final do capítulo 11, eu quero lhe chamar a atenção, por exemplo, a partir do verso 30 do capítulo 11. Porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, quer dizer, os gentios, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, os judeus, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Por quê? Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar o quê? De misericórdia para com todos. Então, veja, Paulo não perdeu de vista o que ele estava falando. Ele está falando sobre a misericórdia de Deus. Como que Deus pode salvar homens e mulheres como nós, pecadores, que não merecemos nada?
Ele nos salva por causa da sua misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele dá aquilo que nós não merecemos. O que nós merecemos, lembra que nós falamos há cerca de 2 domingos atrás? A única coisa que a gente merece é o inferno. Mais nada. Mais nada. E Deus é misericordioso conosco porque Ele nos salva. E nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Então, Paulo aqui, ele está se lembrando de tudo aquilo que ele já falou, e ele está, então, fazendo um rogo, um apelo com muita ênfase. Rogo-vos, pois, irmãos. E esses irmãos, lembra do que ele acabou de falar em capítulos 9 a 11? São tanto judeus como gentios. Agora ele está unindo a todos na igreja. Não há diferença. Não há uma salvação especial para um e para outro. Todos nós estávamos debaixo da desobediência e agora nós somos alcançados pela misericórdia. Irmãos, judeus e gentios, pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está falando aqui é, lembre-se de tudo aquilo que eu descrevi nos 11 primeiros capítulos. As grandes misericórdias de Deus sobre a nossa vida. A união com Cristo, o perdão de pecados, o recebimento do Espírito Santo, no capítulo 8. Agora nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, nem do poder da lei. Nós estamos justificados em Cristo. Deus nos perdoou completamente. Deus nos salva, e isso só depende dEle, não depende de nós mesmos. Tudo isso é o que Paulo está nos dizendo. Olha, por todas essas misericórdias eu estou rogando a vocês. Ou seja, tem uma base para aquilo que eu vou pedir para vocês. Tem um fundamento pelo qual eu vou pedir alguma coisa a vocês. Tem um motivo principal, e é a misericórdia, ou as misericórdias de Deus. Veja que está no plural, as misericórdias de Deus, porque é tudo isso que Deus já deu a cada um de nós em Cristo, ou à sua igreja. O que ele vai pedir? Ele vai pedir o seguinte: primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo usa expressões aqui que, para aquelas pessoas daquela época, eles lembravam dos sacrifícios do templo. Os sacrifícios que eram oferecidos no templo. E como é que eram esses sacrifícios? Eles tinham vários tipos de sacrifícios, mas tinha um que era o sacrifício do holocausto, ou da oferta queimada. O que o crente do judeu da antiga dispensação, da antiga aliança, ele apresentava no templo, quando ele ia ao templo cultuar? Ele levava um animal. Ele levava um animal da sua propriedade. Lembrem-se, eles eram agropastoris. Eles tinham terrenos, eles tinham coisas que plantavam, e eles tinham os animais. Era muito importante ter os animais naquela época. Era a fonte de renda deles. E a ordem de Deus no Antigo Testamento era: vocês têm que apresentar o melhor animal, sem defeito, sem mácula. A primícia do rebanho. Então, sabe aquele animalzinho, se você criou gado, eu nunca criei gado, a Samuel que sabe dessas coisas aqui, né? Mas você sempre tem o gado mais valioso. O principal do rebanho, aquele sem defeito nenhum, aquele que, se você for vender no mercado, vale uma grana, é o mais valioso. Então Deus falava assim: você pega o melhor animal seu, sem defeito, sem mancha, não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ser surdo, não podia ter nenhum problema aquele animal. Ele não podia nem ter mancha na sua pele, ele tinha que ser puro sangue. Pega esse animal e ofereça em sacrifício no templo. Meus irmãos, o que Deus estava falando na antiga aliança é: ofereça o que você tem de melhor. O seu tudo, o seu todo. Quando Paulo está dizendo agora aqui vocês, a própria palavra aqui, olha, apresenteis, ela tem a mesma conotação de ofereceis. E ela tem a ideia daquele sacrificador, daquele cultuador da antiga aliança que levava aquele cordeiro, aquele animal valioso para o sacerdote. Então, o que ele está dizendo aqui para mim e para você, agora da nova aliança, na nova dispensação em Cristo no século 21, ofereça a sua vida a Deus.
O que eu peço a vocês, o que eu estou pedindo a vocês, é que vocês apresentem os vossos corpos. Uma pessoa de origem grega que estivesse ali na igreja de Roma, ela ia ouvir aquilo e aquilo não ia caber muito bem nos ouvidos dela. Porque na filosofia grega, o corpo era o empecilho da alma. O corpo era a prisão da alma. Havia uma expressão que os gregos usavam muito, que era mais ou menos essa: soma, sema, estin. O corpo é uma tumba. O corpo é uma sepultura. O corpo é um entrave. Essa era a filosofia grega. Os gregos, eles não se davam muito bem com essa questão corporal, com as questões físicas. Eles achavam que a nossa natureza humana, corpo, mão, braços, seria um empecilho para o crescimento espiritual. E o que Paulo está falando aqui é, olha, eu não estou falando para você apresentar o seu coração, a sua alma, eu estou falando para vocês apresentarem o seu corpo físico. Então, a vida física, no conceito das escrituras, ela é muito importante. Ela não é alguma coisa que você pode jogar fora. Se você olhar em Romanos 3, verso 13, por exemplo, observe comigo, 3, verso 13. Quando Paulo está falando sobre a pecaminosidade de todas as pessoas, ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua eles urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Ou seja, ele está usando partes do corpo para ilustrar. O que nós fazemos com o nosso corpo? O corpo é o veículo da alma. É com o corpo que nós maldizemos as pessoas, é com a nossa boca. É com as nossas mãos que nós deixamos de ajudar alguém, nós remimos a mão, ou com a mão nós ofendemos alguém, nós machucamos alguém. O que Paulo está falando agora é algo muito inédito para aquela cultura grega. Agora o seu corpo vai servir positivamente para dar glória a Deus. Você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício. Entregar a sua vida como um todo para o Senhor, para servir ao Senhor. Volte lá para Romanos 12. Não perca de vista as palavras. Agora veja, o crente na antiga dispensação, dos judeus do Antigo Testamento, eles apresentavam um animal para ser queimado, morto. Agora ele está falando, vocês vão se apresentar como sacrifício vivo. E vocês estão mais vivos do que nunca. Porque, veja, os pecados que nós tínhamos, Cristo já os levou na cruz. Ou seja, o nosso velho homem está morto com Cristo. Vocês agora são vivos. Vocês vivem uma nova vida. Então, o sacrifício que você vai apresentar é um sacrifício vivo. E também é um sacrifício santo, separado. Não é uma coisa comum, igual a todas as outras coisas. Quando Deus estava levando o povo de Israel para entrar em Canaã, ele disse para o povo, olha, vocês devem ser santos porque eu sou santo. A qualidade de santo aqui não é a mesma. Deus, por que Deus é santo? Porque Ele é único. Não existe nada nesse universo parecido com Deus. Então, quando Deus está falando para o povo assim, agora vocês vão por uma terra e vocês vão habitar no meio de povos estranhos e vocês vão ser santos lá no meio daquele povo. Vocês vão viver de forma diferente no meio daquele povo. Vocês vão ser santos. E por isso Deus deu a lei a eles. Só que agora não tem mais lei. Agora nós vivemos pelo Espírito. A lei, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Eu não tenho que mais procurar me justificar diante da lei como os judeus faziam. Eu não preciso mais guardar festas durante o ano como os judeus faziam. Eu não preciso mais ser circuncidado. Eu não preciso mais guardar algumas dietas alimentares como os judeus faziam. Porque eles procuravam se justificar nessas práticas das boas obras da lei. O que ele está falando para nós é agora o seu sacrifício ele é vivo e ele é diferente. Mas ele continua santo.
e agradável a Deus. Por que agradável a Deus? Porque quando aquele animal era oferecido em sacrifício no Antigo Testamento, quando aquele animal era queimado, subia uma fumaça decorrente da queima do animal. E Deus dizia que ele se agradava do cheiro daquela fumaça que subia. Então, o que ele está querendo dizer é que a nossa vida agora, com as nossas atitudes, com a nossa vida diária, deve ser agradável a Deus também. E ele complementa dizendo assim, que esse corpo, esse apresentar o corpo, é o vosso culto racional. Lembra, ele está fazendo uma associação com o culto da antiga aliança, com o culto da nova aliança. E ele usa uma palavra aqui muito especial. Racional é logikos. Logikos, no grego. Da onde vem a nossa palavra conhecida? Lógica. Pode ser também traduzida por racional, como está aqui, mas também pode ser traduzida por espiritual. O nosso culto agora não é mais cerimonial. O nosso culto agora é espiritual, usando a nossa mente, a nossa razão. Essa palavra poderia ser traduzida também como razoável ou racional. Por que razoável? Porque Paulo está falando assim, olha, devido a tudo aquilo que Deus fez por nós, é razoável que agora vocês se apresentem a Deus desta forma. Mas também pode ser racional, porque o nosso culto agora, ele é feito com a mente. Nós precisamos meditar naquilo que Deus fez por nós. Não é um culto irracional. Não é um culto simplesmente cheio de ritual. Nós não apresentamos um culto ritual. Veja, nós não temos rito nenhum aqui. Nós não temos nem figuras de rito. Eu estou vestindo terno e gravata aqui por uma questão só social, cultural. Mas se eu estivesse na África, eu estaria usando outro tipo de roupa. Não há uma veste sacerdotal. Aliás, o pastor numa igreja reformada, ele nunca é um sacerdote. Ele é um pregador da palavra, ele é um ministro. Ele é aquele que serve os irmãos com a palavra, só isso. Então, nós não temos rito hoje. O que Paulo está falando é, o culto de vocês tem que ser bem pensado, meditado. Ele tem a ver com tudo aquilo que Deus fez em Cristo, as misericórdias do Senhor. Esse é o primeiro rogo que Paulo faz. Mas tem um outro rogo, que está no verso 2. Bom, então vocês vão apresentar um culto racional, um culto lógico, um culto espiritual, baseado aonde? Nas misericórdias de Deus. Não é um culto místico, não é um culto ritual, não é um culto sem entendimento. Tem que ser um culto com entendimento. Por isso nós somos muito criteriosos em usar a palavra do Senhor. Ela é que tem que ser a base de todas as nossas atitudes, tudo que fazemos. E não só no culto, como nós estamos prestando culto a Deus aqui agora, mas na nossa vida do dia a dia. Porque não é só aqui. O que eu vou fazer com a minha boca, com a minha língua, com a minha garganta, com as minhas mãos, com os meus pés, fora daqui. Para Paulo não existe essa dicotomia, esse dualismo que nós temos no século 21. Eu tenho uma vida religiosa que é uma gaveta dentro do meu armário, e a minha vida de segunda a sábado é outras gavetas da minha vida. Não existe essa ideia na Bíblia. Culto é culto. Quando eu levantar amanhã para trabalhar, eu me levantar, eu vou tomar um café da manhã, vou pegar ônibus, vou pegar táxi, vou pegar Uber, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu continuo em culto. O culto não é restrito só ao domingo à noite. O culto é a minha vida. Adorar a Deus no meu trabalho, adorar a Deus na minha vizinhança, é o cultuar a Deus na minha família, é o cultuar a Deus nos meus relacionamentos. Veja, Paulo está falando aqui só de relacionamento com Deus, mas depois ele vai falar sobre vários tipos de relacionamento. Vários. Segundo o rogo que Paulo faz, não vos conformeis
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O primeiro verbo aqui, conformeis. Irmãos, eu não gosto de usar palavras em grego aqui, porque eu não preciso mostrar para vocês que eu estudei grego 4 anos no seminário. Não tenho a mínima pretensão de mostrar para vocês, até porque eu não sou um doutor em grego. Mas algumas palavras a gente diz, só para você entender melhor o texto. A primeira palavra aqui, não vos conformeis, é esquematizomai. O que você lembrou logo do começo? Esquema. Esquema. Não precisa saber mais nada disso. Só lembra disso. Esquematizomai, é o verbo grego. Ele está dizendo assim, olha, não tomem a forma do esquema do mundo, desse século, dessa era. Só que ele, logo em seguida, ele diz assim, mas transformai-vos. Sabe qual que é essa palavrinha aí? Mais uma vez eu falo para você, não é para mostrar que eu sei o grego, não é para mostrar para você que eu estudei o texto na língua original, não é nada disso. É metamorfô, esse verbo aqui. Da onde vem? Metamorfose. Lembra como que uma borboleta é formada? Ela primeiro é uma lagartinha, ela fica lá dentro do casulo, a lagarta é meio feinha, né? Mas depois ela fica aquele tempo no casulo e ela vai se transformando, até se transformar numa bela borboleta. Isso é uma metamorfose. Meta é mudança. Formos, ou morphos, que é a palavra grega, é forma. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a tendência de vocês todos é tomarem a forma, o molde do mundo. Todos nós temos essa tendência. Todos nós. Eu e vocês. Crente novo, crente antigo. O mundo é como se ele estivesse empurrando a gente para tomar a forma, o molde. Eu sei que alguns trabalham em indústria aqui de injeção de plástico. Quem conhece injeção de plástico sabe do que eu estou falando. Molde é, você pega um material líquido, você joga numa ferramenta, esse material está quente, e ele vai tomar a forma daquela ferramenta. Ele vai tomar uma outra forma. O material está amorfo, ou seja, sem forma nenhuma, você joga ele líquido no molde, e depois espera esfriar, você tira a peça e ele está moldado. Essa capinha de celular aqui, ó, que meus filhos falaram assim para mim, pai, mas que capinha de boiola é essa, pai? Nunca vi um homem usar uma capinha dessa. Mas eu achei bonito e comprei, depois passei vergonha, mas tudo bem. Isso aqui é moldado. Isso aqui pegou um molde e formou essa peça aqui. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, cada um de vocês crentes, a tendência de vocês é tomarem a forma do mundo, o jeito do mundo viver. Eu já falei aqui sobre o Salmo número 1, né? Você não precisa fazer força nenhuma para o mundo te atrair, para formar você conforme os padrões do mundo. Nenhuma. Se você não fizer nada, você já está sendo formado conforme o mundo, ou conformado conforme o mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se nós não tomarmos uma atitude positiva, uma atitude deliberada, o mundo vai te engolir. O mundo vai trazer para ele. Você vai começar a pensar, a agir, você vai começar a sentir como o mundo está agindo e sentindo. Essa semana, ou semana passada, eu estava assistindo alguns filmes com meus filhos, um de 27 anos, outro de 16. E algumas coisas que a gente conversa lá em casa é assim, eu fico impressionado, parece que o mundo hoje, todas as pessoas que a gente vai conhecendo, com exceção das da igreja, parece que 40% das pessoas do mundo estão passando por terapia. É uma febre de terapia. Parece que ninguém consegue mais conviver consigo mesmo. Precisam estar pendurados num psicólogo, num psiquiatra. É impressionante. Dependendo do círculo social que você olha, isso aumenta mais ainda. Eu já lhes disse, a minha esposa trabalha numa empresa de alta moda.
gente da classe A de São Paulo. 95% vive na base de terapia. É impressionante. Eu nunca vi tanta gente em terapia. Olha, ser psicólogo hoje é um bom negócio. Não é? Quem falou que não é? Adriana, você é psicóloga? Talvez se a gente for psicólogo da classe A de São Paulo, talvez a gente ganhe dinheiro. Talvez. Porque, olha, é impressionante. E não só isso. Aí eu conversando com meus filhos, a gente vê alguns filmes europeus, eu gosto muito de filme europeu, sair um pouco daquele estigma americano. E eu falei assim outro dia com meus filhos, rapaz, o mundo todo, jovens todos do mundo hoje estão consumindo droga. É impressionante. Não tem um filme europeu que não mostre os jovens consumindo drogas. E são vários tipos de drogas. Drogas sintéticas, drogas modernas, tem algumas que eu nem lembro o nome. Aí o meu filho de 27 anos falou, pai, você não tem noção. Ele foi motorista de Uber durante um bom tempo. Ele falou, pai, é impressionante, mas qualquer festa que você vai hoje, a grande maioria dos jovens estão sob drogas. É muito pior do que você pensa, pai. Então, aí eu fiquei pensando com eles assim, então, peraí, então tem 40% da população dependente de terapia, e outras 40% dependente de droga. Sobra muito pouca gente sã nesse mundo. E parece que esse mundo está moldando as pessoas cada vez mais a esses valores. E parece que está atraindo, inclusive, pessoas de dentro das nossas próprias igrejas, que acabam adotando um sistema mundano de pensar, valores mundanos. Isso é tomar a forma. Zygmunt Bauman, um grande pensador polonês, acho que é polonês, ele disse que nós vivemos hoje na sociedade líquida, porque parece que nós não temos mais forma. Nós nos amoldamos às formas que vão vindo. O que Paulo está falando aqui, há 2000 anos atrás, no ano 57 depois de Cristo, é muito atual. Ele está dando uma exortação para mim e para você, meu irmão. Não tome a forma do mundo, mas transforme a sua vida, mude a sua forma de pensar. E como ele faz isso? E como ele recomenda isso? Pela renovação da vossa mente. Você já percebeu que hoje parece que tudo leva as pessoas a serem dirigidas pelas emoções? A propaganda, a mídia, até mesmo grandes setores do cristianismo evangélico atual, eles levam as pessoas a catarses coletivas. Você tem que sentir um arrepio quando cultua Deus. O que Paulo está falando assim, é aqui, é isso aqui que controla a sua vida. Não são as suas emoções. E sabe o que eu tenho visto nos meus 40 anos de vida cristã, aconselhando dezenas de pessoas? As pessoas são dominadas pelas emoções, escravas das emoções. E elas se perdem no meio dessas emoções. Porque as emoções, elas devem servir à nossa mente. O que Paulo está dizendo aqui é muito sério, você tem que renovar a sua mente, paulatinamente. Agora, renovar aonde? Por isso que eu li 2 textos aqui muito importantes. A palavra e o Espírito. Eu tenho que meditar naquilo que Deus fez por mim em Cristo. E eu tenho esse relato aqui na palavra. Está aqui revelado. Quem Deus é, quem nós somos, o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus fará. E o Espírito do Senhor que está em mim aplica esta palavra na minha mente e vai mudando a minha forma de ver o mundo, de ver a vida. Isso se chama cosmovisão. A minha visão de vida, a minha visão da realidade, a minha visão de mundo. Às vezes, conversando com crentes mais novos aqui, eles dizem assim, nossa, eu olho para a minha vida há 1 ano e meio, 2 anos atrás, como eu mudei.
como a palavra de Deus me transformou. E eu digo assim para elas, você não sabe ainda o que vai acontecer, vai mudar mais ainda. Porque a palavra de Deus tem essa capacidade de mudar a nossa forma de ver a vida. É interessante quando eu encontro alguns amigos de longa data, depois de 20, 30 anos, pessoas que não se converteram a Cristo, não têm conhecimento nenhum das Escrituras, às vezes eu fico espantado. Às vezes a pessoa até melhorou financeiramente, alguns ficaram ricos, mas eu olho para a vida da pessoa, como a pessoa pensa, eu falo, meu Deus, que pobreza, parece que não cresceu em nada, parece que não mudou nada, parece que continua sendo um adolescente, um jovem de 15, 18, 20 anos. Meus irmãos, a palavra de Deus é a ferramenta que Deus nos dá para mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. E para quê? Paulo está nos recomendando ou nos exortando a tudo isso, para que nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que ele está falando isso, meu irmão? Porque o mundo, o século, para o qual ele diz assim para você, não tome a forma desse mundo. Esse mundo não conhece a vontade de Deus, não sabe qual é a vontade de Deus. E quando sabe, se rebela contra a vontade de Deus. Então só tem um jeito de você fazer, experimentar. E veja, ele não está falando assim, para que você saiba a vontade de Deus. Ele fala para você experimentar a vontade de Deus na sua vida. E como que você vai experimentar a vontade de Deus? Renovando a sua mente. Como? Pela palavra e pelo Espírito. Enchendo-se do Espírito. Por isso que eu disse para vocês, Colossenses 3, 16 e 17 é equivalente a Efésios 5, de 15 ou de 18 a 20, ou 15 a 20, melhor. Compare esses dois textos depois. Vocês vão ver que eles são equivalentes. E Paulo enfatiza o Espírito. No outro, ele enfatiza o quê? A palavra. Precisamos da palavra e do Espírito. Só a palavra, você pode se tornar legalista. Você pode se tornar um religioso. Só o Espírito você pode se tornar um fanático. Você pode começar a crer em coisas que você acha que são de Deus e não são. Então, por isso que nós precisamos da palavra e do Espírito. Alguns dizem assim, não, eu só preciso conhecer teologia. Você vai ficar frio igual uma madeira ou uma pedra. Alguns dizem assim, não, esse negócio de teologia não está com nada. O negócio é as coisas do Espírito. Cuidado. Cuidado. O ensino do Novo Testamento é eu preciso da palavra e do Espírito. Eu não posso ser nem uma geladeira, que nada me afeta, que eu não sou apaixonado por nada, e não posso ser uma pessoa que vive num fanatismo sem controle algum, sem racionalidade nenhuma. E nós encontramos igrejas para todo tipo de coisa hoje. Esses dois sistemas de valores, o mundo e a vontade de Deus, eles são incompatíveis. Eles estão em colisão o tempo todo. Você pode pensar em propósito de vida, significado da vida, você pode dizer sobre a maneira de você avaliar a vida, ou como você reage ao mal. Você pode falar sobre ambição, sobre sexo ou sexualidade, você pode falar sobre honestidade, dinheiro, comunidade, religião, qualquer outra coisa. Os dois conjuntos são diferentes. O padrão de Deus é um e o padrão do mundo é outro. São opostos. Por isso que Paulo está dizendo assim, para você ter um relacionamento com Deus agora, frutífero, um relacionamento com Deus condizente com aquilo que Deus fez por você, é racional, é razoável que você renove a sua mente. E você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Karl Barth, um grande teólogo entre o século XIX e XX, ele disse assim, a ética cristã ele chamava de a grande confusão. Por quê? Porque ela é anti-mundo, ela é estranha. Há pouco tempo atrás aqui eu falei com os irmãos na parte da manhã, na escola dominical, como as nossas igrejas evangélicas hoje, elas são muito mais religiosas do que realmente vivem o Evangelho. Quando nós passarmos a viver o Evangelho mesmo, meus irmãos, nós vamos criar confusão do nosso lado, ou para o bem ou para o mal.
Alguns vão se espantar conosco, falar, mas como que você pode perdoar assim? Como que você pode abrir mão de valores monetários em prol do seu irmão? Como que você pode se sacrificar pelo próximo? Você vai causar algum desconforto. A ética cristã, ela interrompe e ela descontrola a tranquilidade do status do mundo. Sabe por que a igreja cristã evangélica hoje no Brasil, ela muitas vezes ela é pouco relevante? E eu tenho muito problema com esse negócio de relevante. Porque às vezes a gente está vivendo com os mesmos valores do mundo lá fora. Os mesmos. Lutando por dinheiro, lutando por fama, lutando por conforto, lutando por uma aposentadoria segura, lutando por manter os nossos empregos, para sermos saudáveis, igual ao mundo. E o mundo olha para nós e fala, qual é a diferença? O que é prioridade para um crente e o que é prioridade para o dono da empresa onde minha esposa trabalha? E pior, né? Às vezes o crente, ou não crente, ele é mais ético do que nós. Transformem-se, Paulo replica novamente, pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada pode experimentar e comprovar, ou seja, ela pode discernir, analisar e optar por obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos disso. Quais os estágios por que passa a transformação moral de um cristão? Primeiro estágio, a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito. Não esqueça disso, meu irmão. Por isso nós enfatizamos tanto palavra e Espírito. Segunda fase, depois nós nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus. Agora, quando você não está cheio da palavra e cheio do Espírito, você nem discerne a vontade de Deus e nem deseja a vontade de Deus. Então, a terceira fase é, nós vamos sendo cada vez mais transformados por ela. Eu quero resumir para você o que nós vimos hoje. O apelo de Paulo dirige-se ao povo de Deus, a mim e a você, judeus e gentios. Segundo, baseia-se nas misericórdias de Deus. Toda a base do que Paulo está rogando é as misericórdias de Deus. O que Deus fez por mim e por você. Terceiro, tem a ver com a vontade de Deus. O objetivo é, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Quarto, somente uma visão da misericórdia divina pode nos inspirar a apresentarmos os nossos corpos a Ele. Você precisa meditar na palavra, naquilo que Deus fez, para você poder apresentar o seu corpo a Deus. Suas mãos, seus pés, a sua mente. Ou seja, o que você faz com os dons que Deus lhe deu? O que você faz com as habilidades manuais que você tem? O que você faz com as habilidades intelectuais? Com as capacidades que Deus lhe deu? E depois, permitindo-lhe transformar-nos de acordo com a sua vontade. Nós, como crentes, precisamos ser trabalhados pela graça de Deus e mudar. Essa semana eu visitei uma família lá na Vila Maria, muito antiga, de longa data. O marido não é crente. E eu conheço esse homem há muito tempo, há 40 anos. E ele frequenta a igreja até hoje. E ele participa de todas as reuniões com a sua esposa. Mas ele não é crente. Eu fui levar a Santa Ceia para a esposa e para uma outra irmã lá da igreja, e ele não tomou a Santa Ceia. E eu falei assim para ele, mas você ainda não está tomando a Santa Ceia? Brincando, eu tenho uma liberdade com ele. Ele falou, ih, pastor, deixa isso aí para outra hora. 40 anos. E sua vontade, a vontade de Deus, então, irá marcar todos os nossos relacionamentos, como Paulo vai demonstrar nos próximos capítulos. Por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, vimos agora. A relação conosco. A relação de uns com os outros. A relação com os malfeitores e inimigos. A relação com o Estado.
a relação com os membros mais fracos da comunidade cristã. Meu irmão, 3 dicas básicas para você não parar na sua vida espiritual, para você lutar contra a sua estagnação espiritual. Primeiro, contemple as misericórdias de Deus. Quando eu digo contemplar, medite profundamente na misericórdia e na graça de Deus. Olhe para a cruz, olhe para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de contemplar as misericórdias de Deus para com você, meu irmão. Medite em tudo aquilo que Deus fez para você, por misericórdia. Veja, você não merecia, e Deus lhe deu. Segundo lugar, segunda dica que eu lhe dou. Lembre-se de que a única resposta racional ao Cristo que nos dá tudo de si mesmo é dar-lhe tudo de nós mesmos. Não dê a sua vida a Deus pela metade. Não dê só 10% da sua vida. Dê a sua vida como um todo a Deus. Deixar de nos entregarmos em obediência completa a Deus é não só moralmente ofensivo, mas um fracasso na tentativa de pensar com clareza. Paulo está nos desafiando. Pense com clareza. A única coisa sensata a fazer é nos rendermos a Ele por completo. É isso que Paulo está dizendo para nós. Culto racional é isso. Não tem outra saída. Se você pensar racionalmente, sensatamente, você vai ter que entregar a sua vida a Deus, porque Ele deu tudo o que Ele tinha, o seu Filho. Terceiro e último, lembre-se de que a nossa mente necessita de renovação. E eu volto a aplicar algumas dicas que eu já dei aos irmãos há algum tempo atrás. Meu irmão, com o que você gasta tempo durante a semana? Eu visitei outro irmão essa semana, 84 anos, com vários problemas de saúde. E ele, porque não pode andar, ele fica de frente de uma televisão, vendo todos os telejornais do dia. E ele tem problemas com depressão. Eu falei, meu irmão, para com isso. Você está se entupindo de más notícias. Por isso que o senhor à noite não consegue dormir e fica com depressão. Eu, com muito menos idade do que o senhor, não fico vendo televisão. Por que o senhor, com 84 anos, fica se entupindo com esse monte de lixo que o senhor vê na televisão? Assista um jornal só, se informe sobre o que aconteceu, morreu fulano, está acontecendo isso, vacina tal, e acabou. O que nós passamos a semana toda fazendo o quê? Enchendo a nossa cabeça de quê? Novela. Eu gosto de Netflix, eu gosto de HBO Go, eu gosto de Prime Video, eu gosto de filme, eu adoro cinema. Mas, meu irmão, se você passar a vida toda assistindo filme, a semana toda, o que você está enchendo a sua cabeça? Você está se moldando a quê? Você gasta o seu tempo com o quê durante a semana? Fazendo o quê? A sua mente precisa ser renovada. O que você lê? Você lê revista de fofoca? Ou assiste a revista de fofoca na televisão? Aquela, como é que chama aquele programa horroroso? Big Brother Brasil? Meu irmão, você precisa renovar a sua mente, porque senão você não cresce. Você não cresce. Você vai passar como muitas pessoas que eu conheci há 40 anos, depois de 10, 20, 30 anos, o cara continua com a mesma vidinha. Não muda nada, não melhora em nada, não pensa nada diferente, não mudou nada, não se transformou em nada. E o apóstolo Paulo está falando assim, você precisa mudar a sua mente, renovar, metamorfar. Não devemos nos amoldar nem a um mundo e nem a um padrão moral novo, externo, nem a alguma novidade. Mas transforme-se de dentro para fora, transforme o seu coração. Para isso, você precisa dedicar tempo com regularidade para meditar em quem Jesus é e no que Ele fez e em sua vontade para nós nas várias circunstâncias da vida. Pense sobre a sua vida, meu irmão. Sócrates, o pensador grego lá do século
IV, V antes de Cristo, ele já falava, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E eu vejo crentes que têm o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, vivendo vidas medíocres, se entupindo das piores coisas que a mídia nos traz, sendo enganados por uma torrente de ideologias que estão por aí fora, e não mudam em nada, e não crescem em nada, e não servem ao Senhor. E por isso depois fica assim, eu não sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Não vai saber mesmo. Mude a sua mente, meu irmão. Faça um exercício de discipline a sua mente a mudar, a pensar em coisas novas, diferentes, altas. Leia livros bons. Eu posso te indicar 1.300 livros para você ler a vida toda. Tudo isso para você não se amoldar ao mundo, mas conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos.